presidente da Comissão de Educação, deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, boa tarde. Colegas parlamentares, boa tarde. Boa tarde, secretário. A todos que nos acompanham aqui no 2º Assembleia Fiscaliza. Vamos aos questionamentos. Secretário, a primeira questão é em relação à indenização dos ancenianos. Vários estão aqui acompanhando, eles estiveram aqui no 1º Assembleia Fiscaliza. Relatório da CEPLAG, no máximo nos diz que uma reunião seria realizada no dia 1º de outubro para encaminhamento. Já tem legislação, já tem decreto, então eu reforço o questionamento feito no 1º Assembleia Fiscaliza de data de quando essa situação será resolvida. Segundo questionamento, secretário, é em relação ao cumprimento do mínimo constitucional. Nos primeiros 8 meses, Minas Gerais deixou de investir na manutenção e desenvolvimento do ensino 2.419.570.325 reais. Isso quer dizer que do dinheiro que entrou no caixa, que deveria ter sido investido em educação, o governo pegou o dinheiro para fazer outros pagamentos. Para as pessoas terem uma ideia, são 4 meses de folha de pagamento da educação. Meu questionamento é como é que o governo vai cumprir os 25%, estando na situação em que nós nos encontramos com essa ausência de investimento. Que se ali a minha terceira pergunta, secretário. O relatório da Secretaria de Educação nos diz que quem vai responder essa pergunta é a CEPLAG. Então, eu novamente questiono sobre o cumprimento do pagamento do piso salarial profissional nacional, da educação, do magistério, que é a Constituição estadual, que é a lei estadual, que é Constituição Federal, que é lei federal. Nós estamos aí em outubro e até o momento o governo do Estado não apresentou uma proposta para o seu cumprimento. A minha terceira pergunta, secretário, foi apresentado pelo senhor uma economia de 1,5 bilhão na redução de despesa com pessoal. Eu pergunto onde? Porque o que nós acompanhamos aqui, as demissões e as reduções que ocorreram trouxeram prejuízos à prestação do serviço público, notadamente na área da educação, que é a que eu mais acompanho. Então, como é que foi feita essa redução de 1,5 bilhão de despesa com pessoal, no que se economizou? E, por fim, eu perguntaria sobre novos concursos. De fato, já tem um compromisso da Secretaria de Planejamento e Gestão, representando o governo do Estado, de novas nomeações, mais 7.000 até o próximo ano, mas o senhor sabe que nós temos um número elevadíssimo de contratações temporárias na educação, mas não só isso. Durante a CPI, nós tivemos aqui a oportunidade de ver a estrutura do Estado, e é uma estrutura que nós temos, no mínimo, um déficit de 30% na área da segurança pública, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros. Nós carecemos de mais concurso e valorização de carreira na área de fiscalização do meio ambiente, com a realização de novos concursos. Então, qual é o planejamento nessa estruturação do serviço público para a prestação de serviços à população? Obrigada. Obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Bom, com relação à indenização dos ancenianos, eu sei que teve uma reunião, mas eu ainda não fui informado do resultado. Mas está se discutindo o critério para se proceder a essa indenização. Bom, com relação ao mínimo constitucional da educação, até 30 de setembro, o governo gastou 20,37%, né? E em 2018 foi 21,95%. E se a senhora observar em termos absolutos, o valor liquidado, ele é igual ao de 2018. Né? E, como acontece todo ano, o aumento das despesas acontece no último trimestre. Com relação, inclusive, a leilão de restos a pagar, que nós podemos fazer, né?
o próprio regime de recuperação fiscal traz a possibilidade de a gente fazer leilão reverso, que está previsto na Lei Complementar 159. Né? E só para complementar, né, nós estamos tendo que pagar várias despesas de 2018 a fim de evitar retenção do Fundo de Participação do Estado. Né? Bom, com relação a novos concursos, por enquanto, nós estamos sem previsão de realização de novos concursos na área da educação. Né? E com relação ao 1,5 bilhão de reais que foram economizados, né? Diria que vem principalmente, primeiro, da redução de recrutamento amplo. Segundo, da não realização dos concursos que estavam previstos, né, e, portanto, estavam orçados. Terceiro, da dispensa de pessoas designadas. Né? Quarto, da própria auditoria da folha de pagamento que nós estamos fazendo. Né? Como a senhora sabe, a folha de pagamento do Estado, infelizmente, não é automatizada. Inclusive, né, já foi até encaminhada aí para a CGE. Existia um programa que se iniciou ainda na gestão do ex-governador Anastasia Alberto Pinto Coelho, que no final acabou se gastando aí mais de 100 milhões de reais, mas foi suspenso no governo anterior e não se automatizou a gestão da folha de pagamento, quer dizer, se jogou 100 milhões de reais fora e a folha de pagamento aí não foi automatizada. Pedi para apurar isso aí, porque, não sei, na minha visão, a gente não pode jogar dinheiro, mesmo que seja público, né, fora, né? Eu não jogo dinheiro de ninguém fora. Então, a gente também buscou a economia nisso aí. Finalmente, deputada, com relação à educação, eu acho que eu e a senhora nós temos uma diferença sobre como melhorar a educação. Né? Eu controlo os fins e não controlo os meios. Né? Eu sei que, seja como for, nos últimos 4 anos, pelo indicador que existe disponível, a educação de Minas piorou. Né? Nós vamos trabalhar para que a educação de Minas melhore, para que as crianças aprendam, para que elas aprendam português, matemática, geografia, história, inglês, para que elas tenham escola de tempo integral com merenda, para que elas na parte da manhã tenham aula, para que na parte da tarde elas tenham aula, né? Porque quando elas têm mais tempo de aula, a lógica me diz que quanto mais você estuda, mais você aprende, e isso se reflete na nota. Então, as notas devem melhorar. Né? Então, é assim. Né? E olha que eu sou sempre a favor da escola pública, sabe, deputada? Eu sempre estudei em escola pública. No 1º grau, no 2º grau e na Universidade Federal. Né? Agora, a gente tem que, né, estudar, tem que ter professor que ensina, tem que ter aula, tem que frequentar as aulas, tem que aprender matemática, tem que aprender português, né? E isso reflete na nota, né? Quando a gente estuda, a gente aprende e a nota melhora. Isso aí não foi o que aconteceu aí, não. Obrigado. Secretário, o senhor não respondeu minha pergunta sobre o piso.
Não é possível o governo continuar sem discutir essa situação, só justificando em relação à sua situação econômica e financeira. Nós temos uma luta de mais de 10 anos. Ela é de 2008, pelo piso salarial profissional nacional, e mesmo o piso, nós da educação temos a pior remuneração de todos os órgãos do governo do Estado. Então é preciso que o governo apresente um planejamento, porque como ele pode apresentar qualquer proposta, qualquer categoria, sem cumprir o que está na Constituição, que é o pagamento do piso salarial profissional nacional. Então nós permanecemos aí, de fato, com essa diferença, a gente perguntando e o governo não respondendo. Sobre indicadores de qualidade na educação, quando a Comissão de Educação fizer o debate sobre isso, eu convidarei a CEPLAG, porque as discussões sobre educação passam por condições de trabalho, por valorização profissional, por indicadores que são mais amplos do que a tabelinha que o senhor colocou. O que nós vivemos no primeiro semestre foi um semestre muito difícil. Vocês retiraram 80 mil crianças da educação integral. Nós vamos ver a repercussão disso no próximo ano. Vocês demitiram mais de 7 mil professores em relação à educação de tempo integral, porque com a redução de 80 mil também aconteceu a redução do número de profissionais. Vocês reorganizaram o ano letivo em agosto e setembro. Quem entende de educação sabe que a gente não reorganiza escola ou turma em setembro, como se nós estivéssemos iniciando um ano letivo. De fato, foi um ano com várias dificuldades. Nós queremos discutir a qualidade da educação e acho que nós, então, vamos propor, a partir da Comissão de Educação, uma discussão com mais tempo, porque não é nem 5 minutos o senhor, nem eu em 2 ou em 3, que nós vamos debater indicadores na educação. Mas, de fato, nós precisamos de respostas em relação a condições de trabalho dos profissionais da educação. Não é possível ignorá-los. Ou não é possível achar que a pauta do piso não faz parte da melhoria das condições de trabalho. E ter 2 bilhões de reais não investidos em educação é algo grave. São 4 folhas de pagamento. Eu poderia dizer ao senhor, por exemplo, se eu poderia ter quitado o 13º da educação antes. E o governo fez uma opção de manter parcelado o 13º da educação. O governo fez uma opção política, de quem pagar primeiro em detrimento do outro. Eu sou contra opções que privilegiam um ou antecipam uns em detrimento dos outros servidores. Mas no caso da educação tem recurso vinculado. Vocês pegam o dinheiro da educação para pagar despesas de outras áreas, de outras funções, de outra folha de pagamento. Eu nem falei da cota salário educação, que também tem recurso que não está sendo investido em educação. Então não é discricionário. Se fosse discricionário, o governo não estaria na Constituição o cumprimento do mínimo constitucional de 25%. Não é discricionário do Estado pagar ou não o piso salarial profissional nacional. Se fosse, nós não teríamos tanta legislação tratando do assunto. Sobre indicadores de qualidade, nós faremos debate com profundidade, com discussões de projeto político-pedagógico, com discussões aprofundadas do que é o cotidiano da escola, na Comissão de Educação e Oportunidade, que convidarei a Secretaria de Planejamento e Gestão. Muito obrigada pelas discussões, pelo retorno, mas insisto que nós precisamos ter propostas sobre piso salarial. E a discussão da indenização dos sansenianos. É o segundo Assembleia Fiscaliza que eles participam e vamos tentar que até o final da Assembleia Fiscaliza nós tenhamos uma resposta mais efetiva em relação à indenização.